Olá, pessoal! A paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Entra comigo aí, pega a sua Bíblia, vamos ler Romanos capítulo 5. Antes de nós começarmos, deixa o seu like, deixa o seu comentário a respeito de Romanos. Tá muito bom, muito gostoso de ler, sabe? E que estamos aprendendo muito. Aqui nós já aprendemos no capítulo 4, Abraão foi justificado pela fé, E no capítulo 5, a justificação pela fé para nós e a paz com Deus. Deus dá-nos sabedoria e entendimento para entendermos o capítulo 5 de Romanos, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Gente, eu só quero dar uma olhadinha aqui, que eu quero estar falando, ó, Paulo, né? Paulo, ele se originou da Cilícia, ele era da tribo de Benjamim, ele aprendeu a arte de fazer tendas, estudou com Gamaliel. A religião dele, ele era hebreu e era fariseu. E era perseguidor dos cristãos. Fariseus é que guardavam a lei, né? A lei, mas não acreditavam que Cristo morreu na cruz do Calvário. Aí ele encontrou com Cristo ressuscitado no caminho para Damasco, recebeu o derramamento do Espírito Santo na rua chamada Direita. Nós já lemos, vamos ler ainda. E agora a igreja de Antioquia foi instruída pelo Espírito Santo a enviar Paulo ao trabalho. Nós já lemos lá em Atos também, né? Ele levou o evangelho aos gentios. E aqui a igreja de Antioquia foi instruída pelo Espírito Santo a enviar Paulo ao trabalho. Depois ele falou em nome da igreja de Antioquia no concílio de Jerusalém, porque eles queriam circuncidar os gentios que estavam confessando Jesus como Salvador. E Jesus é acima da lei, Jesus é acima da circuncisão. E eles queriam impor a circuncisão aos gentios. Depois ele fez 3 viagens prolongadas, fundou inúmeras igrejas na Ásia Menor, na Grécia e possivelmente na Espanha. Escreveu carta para inúmeras igrejas e vários indivíduos que agora compõem 1/4 do Novo Testamento. Depois da prisão em Jerusalém, onde ele estava quando ele escreveu o livro de Romanos? Ele estava depois da prisão em Jerusalém, ele foi enviado para Roma. Ele estava em Roma. E de acordo com a tradição cristã, foi liberto da prisão, o que lhe permitiu mais obras missionárias. Aprisionado novamente, permaneceu preso mais uma vez em Roma e foi decapitado fora da cidade. E aqui, então, o que eu entendi, né? Deixa eu ver qual que é o contexto histórico aqui. Quando Paulo escreveu Romanos, por volta do ano 56 a.C., ele ainda não tinha estado em Roma, ele não tinha estado, mas vinha pregando o evangelho desde a sua conversão no ano 35 depois de Cristo. Durante os 10 anos anteriores, ele tinha fundado igrejas através de todo o mundo mediterrâneo. Agora estava chegando ao fim de sua 3ª viagem. Esta esta epístola ou carta é, portanto, uma declaração madura de sua compreensão do Evangelho. Em Roma havia igreja que foram fundada por outros cristãos desconhecidos para nós, mas forasteiros
mas ver forasteiros romanos e Paulo, através de suas viagens, aconteceu muito a respeito dos crentes lá, né? Em Romanos 16, do 1 ao 2. Então o contexto aqui, que ele ainda não estava preso, tá? Ele não tinha estado em Roma, mas ele estava na sua terceira viagem missionária. Entrando aí no capítulo 5 de Romanos, que Deus nos dê sabedoria e inteligência. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí a respeito. Roma já tinha igreja cristã, né? Aqui no capítulo 5 vai nos dizer a justificação pela fé e paz em Deus. Senhor, sendo, pois, justificados pela fé, somos justificados pela fé. Temos paz com Deus para o nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também, entrado pela fé, a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Quando estamos passando por tribulação, produz paciência, porque nós temos que ser pacientes para esperar a vitória. A paciência e a paciência, a experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão. Quando esperamos no Senhor, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! O Espírito Santo habita naquele que aceita o Cristo morto e ressuscitado, com o sangue derramado na cruz do Calvário. Nós aceitamos o sacrifício de Cristo, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu pelos ímpios, por aqueles que ainda não tinham Cristo. Aliás, nem os judeus tinham Cristo, né? Porque eles não aceitaram, eles o rejeitaram. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores, né? E nem nascidos, né? Mas Cristo morreu por mim. Eu não conheci Cristo como verbo, como carne, como Cristo encarnado, mas eu conheci o Cristo espiritual e apresentado na palavra de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Glória a Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pessoas que eu fiquei horrorizado com o vídeo, até parei de assistir. A pessoa querendo provar que Jesus não é Deus. Gente, Jesus, ele deixou toda a sua glória, e o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Ele teve que vir como homem. Ele não negou ser adorado. Ele aceitou a adoração como Deus. Tinha hora que Jesus, ele agia como Deus, e tinha hora que ele agia como homem, mas sem mácula, sem mancha e sem pecado. O justo veio nos justificar, e pela fé nós somos salvos. Aleluia. E por um homem veio o pecado e a morte. Vieram o pecado e a morte,
mas por um homem que se fez carne e habitou em nós, e habitou aqui no mundo, veio a graça. O que é graça? Favor imerecido de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque a lei estava, até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim, o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça é que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então nós somos salvos pela graça, mas temos que crer. Cuidado com as heresias que estão sendo pregadas aí. E foi assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio um juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça. Por um só ato de justiça veio a graça. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, porque como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, porque nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Porque veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome de Deus, né? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, amado, nós somos justificados pela fé. Eu tenho que ter essa fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Esse é o capítulo 13. Esse é o capítulo, desculpe, irmão, esse é o capítulo 5, deixa o seu like em Cristo Jesus, deixa o seu like em Cristo Jesus, aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Me segue lá, Patrícia Regina Flores de Maio. Deus abençoe.